Olá, seja bem-vindo ao vídeo de demonstração do jogo de negócios Master Monte Rei, módulo do jogador. Estamos apresentando as telas de entrada de dados e, na sequência, vamos apresentar a tela de projeção de vendas. É sempre bom lembrar que é importante seguir a sequência sugerida pelo menu, começando com o planejamento estratégico nas jogadas 1 e 3, aquisição de matéria-prima, só então reprocessamento, caso haja algum reprocessamento, e após apenas a produção, aí sim a tela de projeção de vendas. Vamos mostrar a tela de projeção de vendas, que é onde nós vamos definir quais são as quantidades que serão colocadas à venda e também a que preço e a que condições de financiamento para o nosso cliente. Essa tela aqui ela pode ser preenchida por colunas ou então item a item. Por exemplo, nessa primeira coluna aqui, nós temos as quantidades que serão colocadas à venda. Para o modelo 111, no caso, eu vou ofertar toda a quantidade disponível, os 27.965. Eu poderia preencher também toda a coluna se eu viesse aqui para essa posição superior e colocasse 100% e clicasse em F5. Notem que ele colocou todo o estoque disponível à venda. Pode haver a situação de eu não querer colocar todo o estoque disponível. Por exemplo, se eu quiser ter uma política de carregar estoques para o futuro, por exemplo, se eu colocar aqui 80% apenas à venda, ele só vai disponibilizar 80% da quantidade do estoque disponível. Note que 20% obrigatoriamente serão carregados como estoque de produto acabado, mesmo que haja demanda. Isso serve também para eu fazer simulações do tipo e se, what if? Por exemplo, e se eu só conseguisse vender 80% da quantidade total? Eu posso rodar uma simulação e ver como é que ficam os meus resultados. Vou retornar aqui para o 100%, colocando tudo à venda. E vou passar para a segunda coluna. Na segunda coluna, eu vou definir a minha política de financiamento para o meu cliente. Novamente, eu posso preencher o A1, por exemplo, eu posso para o modelo 121 definir que eu quero vender 55% à vista. Ele já sabe que os outros 45% serão recebidos em 90 dias, ou melhor, no próximo período, dependendo do jogo. Mas eu também posso definir isso uma política geral para todos os modelos, utilizando essa parte superior. Por exemplo, eu vou definir para todos os modelos que 65% será recebido à vista e os outros restantes 35% serão recebidos no próximo período. Na terceira coluna, eu vou ter que definir o preço para cada um dos modelos. E essa coluna tem que ser preenchida inicialmente, modelo a modelo. Vamos então colocar valores para esses preços. Eu vou colocar um valor, por exemplo, 78 no primeiro, e vou continuar definindo valores, por exemplo, de 100, apenas para nós verificarmos os acréscimos e os decréscimos em cada um dos modelos. Depois que eu colocar todos os preços, eu posso alterá-los, por exemplo, subindo 1, 2%, 3%, ou mesmo descendo 1, 2%, 3%. Eu posso fazer essa alteração depois que eu tiver colocado todos os modelos. Vou voltar para zero aqui. E passamos para a última coluna. Essa última coluna define o acréscimo no preço à vista para o valor no próximo período. Eu vou colocar um acréscimo de 4% aqui, por exemplo. Vou definir isso para todos os modelos. Eu poderia definir um acréscimo diferenciado para cada modelo. E notem que ele já calcula o preço médio e também calcula a receita do modelo. Nós temos também aqui embaixo a projeção de vendas global. No caso nosso aqui, cerca de 11 milhões, um pouco mais do que 11 milhões. Uma confusão que ocorre com frequência no preenchimento dessa quarta coluna é quando o jogador raciocina que isso daqui é um complemento da coluna 2. Então ele coloca 65% aqui e 35% aqui. Está errado. Se eu colocar 65% aqui, ele já sabe que 35% serão recebidos no próximo período.
esse valor é um valor de acréscimo o valor da quarta coluna é um valor de acréscimo no preço à vista. Essa mesma informação pode ser vista de outra forma, separando o que é à vista e o que é para o próximo período. Se eu clicar em mudar para a unitária, nós podemos separar essas informações. Então, notem que essas informações agora estão de forma diferenciada, mostrando que, por exemplo, 7 milhões e 100, 111, alguma coisa, vão ser recebidas nesse período e aproximadamente 4 milhões, 3 milhões 982 serão recebidos no próximo período. Portanto, nesse período estarão no contas a receber. Se eu alterar um valor nessa tela, por exemplo, se eu passar aqui para 75, essa informação será refletida, caso eu modifique para outra tela, ela aparece modificada. Então, não importa em qual tela eu estou preenchendo, o valor é refletido para a outra tela. Bom, isso era o que nós tínhamos para falar sobre a projeção de vendas. Isso encerra esta gravação.